Quando eu tinha cerca de 7 ou 8 anos, passei por uma das experiências mais estranhas e assustadoras da minha vida. Normalmente, minha mãe levava meu irmão e eu para pedir doces na vizinhança, mas naquele ano em particular, ela me deixou na casa do meu amigo Sean. Sean era um pouco mais velho do que eu e sempre parecia ter uma liberdade que eu invejava. Junto com Johnny, um amigo em comum, planejamos nossa expedição de Halloween pelas ruas, com os sacos de travesseiro prontos para serem enchidos de doces. Sean vivia numa casa peculiar, com um cheiro constante de gato e uma atmosfera ligeiramente desconfortável. Sua irmã mais velha, que parecia ter por volta de 20 anos, era quem tomava conta dele. Ela era distante, fria, e sempre tinha um homem diferente em casa. Os pais de Sean eram um mistério. Sua mãe viajava frequentemente, e seu pai nunca aparecia. Naquela noite de Halloween, saímos para pedir doces sem nenhum adulto nos acompanhando. Algo que deixou meus nervos à flor da pele, mas ao mesmo tempo trouxe um certo empolgamento. Johnny sempre respondia às perguntas das pessoas que questionavam onde estavam nossos pais, dizendo que a mãe dele estava à frente com a irmã. Aquela pequena mentira era suficiente para nos deixar à vontade, e seguimos nossa aventura. Por volta das 8 da noite, já estava escuro, e decidimos continuar mais um pouco, já que o dia seguinte era sábado. Em busca de doces, exploramos um quarteirão onde ainda não tínhamos passado, afastando-nos ainda mais da casa de Sean. Enquanto batíamos de porta em porta, percebemos um homem empurrando um carrinho de bebê um pouco atrás de nós. Ele se aproximava devagar, e podíamos ouvir a voz dele cantando baixinho uma música desconexa. Quando finalmente nos alcançou, perguntou se estávamos aproveitando a noite e, em seguida, ofereceu o resto dos doces que ele supostamente não daria à filha, que dormia dentro do carrinho. O homem era estranho, mas a promessa de doces fez com que Sean e eu nos entreolhássemos com um brilho de entusiasmo. Perguntamos o tipo de doces, e ele respondeu com um sorriso, dizendo que tinha uma boa variedade. A ideia de sacos de doces extras parecia boa demais para ser recusada. Ele indicou a rua onde morava e disse que, se o seguíssemos até lá, ele nos daria as guloseimas. Conforme o seguíamos, notei que ele acelerava o passo, e as ruas ao redor estavam estranhamente silenciosas. O homem nos fez perguntas sobre onde morávamos e onde estudávamos, o que me deixou desconfortável, mas Sean, talvez por ser mais velho, parecia mais à vontade para responder. Ao chegarmos à casa dele, ele destrancou a porta e entrou com o carrinho. Depois, fez um gesto convidando-nos a entrar. Sean entrou primeiro, e eu hesitei, sentindo um frio estranho na espinha. Quando perguntei se poderíamos deixar a porta aberta, o homem parou, olhou para mim, e depois de um momento, disse que sim. Assim que entramos, percebi que o carrinho com a filha dele estava a alguns metros de distância, coberto com uma peça dobrável. Cutucando Sean, sussurrei meu desconforto, e ele deu uma olhada rápida para o carrinho. Sean então pareceu ficar assustado. Sem falar nada, ele virou-se de repente e começou a correr em direção à porta. Eu o segui, ainda sem entender direito o que havia acontecido, mas com o instinto de sair dali o mais rápido possível. Enquanto corríamos, uma mulher nos parou na rua. Ela nos perguntou com preocupação se conhecíamos o homem. Sean rapidamente explicou o que havia acontecido, e a mulher nos contou que aquele homem não tinha filhos e era conhecido na vizinhança por seu comportamento estranho. Ela nos levou para casa de carro e depois foi conversar com minha mãe sobre o que tinha ocorrido. Minha mãe ficou pálida ao ouvir tudo e me mandou para o quarto enquanto ela chamava a polícia. Após aquela noite, minha mãe nunca mais me deixou visitar a casa de Sean. Nossa amizade nunca mais foi a mesma, e ao relembrar os detalhes daquele Halloween, sinto um arrepio na espinha. Algumas coisas, como aquele bebê no carrinho, prefiro não tentar entender completamente. Era o Halloween de 2016. Eu tinha 20 e poucos anos e estava encarregado de distribuir doces para as crianças. Meus pais tinham comprado sacos e mais sacos de doces, como sempre faziam, e me pediram para ficar na porta, esperando por doces ou travessuras. Sabíamos que vivendo em um beco sem saída,
Provavelmente sobraríamos com doces que durariam até o Natal. E minha mãe brincava que eu iria terminar devorando a maior parte, o que para mim significava mais uma derrota na minha meta de perder peso. A noite estava tranquila. Quase não tínhamos visitas, mas os poucos que vinham já sabiam da nossa generosidade com as guloseimas. Era uma segunda-feira, e eu, com meu dia livre da faculdade, passei a manhã na academia e a tarde me afundando em tarefas e projetos. A campainha tocou pela primeira vez entre 4 e 5 da tarde, e então, até às 8, apenas algumas crianças passaram, cerca de 10 no total. Veto, nosso terrier, latia a cada toque da campainha, agitado com as visitas. As crianças foram sumindo aos poucos, o que era esperado para uma noite de segunda-feira. Então terminei minha sopa de abóbora e subi para o meu quarto, pronto para assistir Game of Thrones e relaxar. Por volta das 21h30, algo inesperado aconteceu. A campainha tocou novamente, interrompendo o segundo episódio da série. Achei estranho, pois aquele já era um horário tardio para doces ou travessuras. Veto começou a latir mais uma vez, e desci até a porta para ver quem era. Ao abrir a porta contra tempestades, vi um homem enorme, vestido de palhaço. A máscara era macabra, e mesmo pelo vidro eu conseguia sentir um calafrio. Ele estava sozinho, com um saco marrom quase vazio na mão, apontando para ele e acenando como se quisesse doces. Sem abrir a porta de vidro, falei que não tinha mais nada e fechei a porta contra tempestades, trancando-a em seguida. O homem continuou parado, encarando a porta por alguns instantes, e depois se afastou. Retornei ao quarto, mas ainda incomodado com a visita tardia e inusitada. Fiquei perto da escada, tentando ouvir se ele realmente tinha ido embora, mas o silêncio foi interrompido pela campainha, tocada mais uma vez. Veto latiu freneticamente, mas eu não pretendia descer novamente. Coloquei Veto no meu quarto e fechei a porta, tentando silenciar a casa e esperando que o homem desistisse. Esperei alguns minutos e a campainha parou de tocar. Relaxei e voltei para a série, tentando afastar a sensação desconfortável. Estava quase adormecendo quando ouvi Veto rosnar baixinho, o tipo de rosnado que ele faz quando há alguém que ele realmente sente ser uma ameaça. Ao levantar-me para verificar o que o cachorro estava olhando, vi que ele estava encarando a janela do quarto e, ao seguir seu olhar, percebi uma silhueta na escuridão do lado de fora da janela. Eu estava no segundo andar. Era o mesmo homem vestido de palhaço, olhando através do vidro e inclinando a cabeça de maneira inquietante, como se estivesse estudando cada reação minha. Gritei o mais alto que pude e Veto se encolheu em silêncio. Corri para o quarto dos meus pais e tranquei a porta, ligando para a polícia, desesperado, quase sem conseguir falar, pedindo que viessem o mais rápido possível. Os 10 minutos seguintes pareceram horas, e quando a polícia finalmente chegou, eles verificaram a área ao redor da casa. Encontraram a tranca da porta da frente quebrada e, encostada à parede perto da minha janela, uma escada que meu pai guardava no galpão. O homem a tinha levado para poder chegar até o segundo andar e espiar pela janela. Até hoje não sei se ele pretendia fazer algo comigo ou se tudo aquilo foi uma brincadeira assustadora de Halloween, mas desde então eu evito passar Halloween em casa. Era o final de outubro, um sábado à noite, e a expectativa de um fim de semana sagrado estava no ar. Halloween havia caído numa terça-feira naquele ano, então a grande noite de festas tinha sido marcada para o sábado anterior. Eu e meus amigos ainda estávamos em busca de planos de última hora, já que praticamente tudo estava esgotado. Queríamos uma festa em casa, algo mais íntimo, e todos estávamos prontos, com fantasias engraçadas e animados para aproveitar ao máximo a noite. Minha amiga Kate, sem hesitar, começou a postar stories no Instagram e no Snapchat, pedindo sugestões de festas para a noite. Eu, pessoalmente, nunca teria feito isso. Achava meio desavergonhado e constrangedor, mas fiquei feliz que ela estivesse disposta a se expor em prol da nossa diversão. Mal eu sabia o que estava por vir. Pouco tempo depois, Kate nos enviou uma mensagem no grupo. Alguém tinha respondido ao story dela, mencionando uma festa.
Ela mandou uma captura de tela com os detalhes, o endereço da casa, hora de início e algumas regras básicas. Entre elas, indicava que a festa seria exclusivamente em ambientes fechados, sem acesso ao quintal, e que cada pessoa deveria levar sua própria bebida. Também tinha uma exigência estranha. Cada cara deveria levar ao menos uma garota. Quem nos passou essas informações era um amigo de nossa idade, alguém conhecido que geralmente ia a essas festas e conhecia as mesmas pessoas que nós. Ele confirmou que algumas pessoas do nosso círculo estariam por lá. O endereço era numa cidade próxima. Então decidimos nos reunir na casa de Shauna para nos prepararmos e pré-jogar um pouco antes de ir. Combinamos o plano e depois de algum tempo bebendo e conversando, chamamos um Uber para a festa. Cada um levou sua bebida, desde White Claws até vodka e tequila. O motorista do Uber parecia exausto até a metade do caminho, provavelmente já cansado das risadas altas e do entusiasmo. Ao chegarmos, vimos um monte de carros estacionados ao longo da rua, sinal de que a festa estava cheia. A casa era grande, com um jardim frontal espaçoso e árvores que se erguiam como sombras sinistras. À medida que nos aproximávamos, notamos que o som estava abafado, mas conforme nos aproximávamos da porta, a batida da música ficou mais nítida. Entramos e percebemos que a casa estava tenuemente iluminada por luzes laranja penduradas, dando um clima sombrio, perfeito para Halloween. Havia um número razoável de pessoas, mas o estranho era que não conhecíamos ninguém. Kate mandou mensagem para ver se os outros amigos já haviam chegado, enquanto um homem mais velho se aproximou para nos cumprimentar. Ele se apresentou como John, o pai de Luke, suposto anfitrião da festa. Perguntei onde estava o filho dele, mas ele apenas disse: "Ah, ele está por aí, você vai encontrá-lo eventualmente." John nos mostrou onde poderíamos guardar nossas bebidas, conduzindo-nos até a cozinha, onde haviam 3 grandes refrigeradores cheios de gelo e latas. Colocamos algumas das nossas ali, mas algo estava fora do comum. John parecia animado demais para um pai, especialmente numa festa universitária. Ele conversava majoritariamente com as garotas e parecia um pouco alterado. No começo, tentamos ignorar, mas sua presença era ao mesmo tempo acolhedora e inquietante. Depois de algum tempo jogando beer pong e bebendo um pouco, John reapareceu e começou a nos servir bebidas misturadas. Ele preparava coquetéis com eficiência, mas me mantive alerta, bebendo devagar. Estranhamente, quando fui carregar meu telefone numa tomada da sala, percebi que ele não estava carregando. Aparentemente, a tomada não funcionava. Decidi não me preocupar, mesmo que minha bateria estivesse acabando. Foi nesse ponto que nossos amigos finalmente chegaram. Porém, tudo a partir desse momento ficou turvo. Uma sucessão de memórias confusas. Uma conversa com meu amigo Jeff, um borrão, e de repente, me vi acordando no carro do lado de fora da minha casa. Meus amigos estavam lá, e um deles me ajudou até a porta. Senti uma mistura estranha de tontura e confusão, uma sensação diferente de qualquer embriaguez que já havia sentido. Ao entrar no meu quarto, verifiquei meu telefone e encontrei mensagens de um número desconhecido. As mensagens começaram comigo enviando meu próprio nome, e a pessoa respondeu se identificando como John. Ele me elogiou e, de repente, uma série de mensagens perturbadoras apareceu. Desde onde estão minhas garotas favoritas? Até, estou indo para sua casa, você deixou algo aqui. Ele até tentou me ligar por volta das 2 horas da manhã. Fiquei em choque, lembrando vagamente de como havia dado meu número para aquele homem. Na manhã seguinte, relatei tudo aos meus amigos, que por sua vez, mencionaram que John parecia muito próximo de mim na festa, e que, ao notar meu estado, eles decidiram me tirar de lá. Quando saímos, 2 carros de polícia estavam do lado de fora, provavelmente devido ao barulho. Mas algo chocante chamou a atenção de todos. Não havia móveis na casa. Era só um espaço vazio. Uma de minhas amigas decidiu investigar o número e descobriu que se tratava de um número de VoIP, ou seja, um número virtual, o que aumentou nosso desconforto. Fomos à delegacia para relatar o caso, e o policial nos informou que a casa onde a festa ocorreu estava vazia há algum tempo. Aparentemente,
Vizinhos já haviam chamado a polícia anteriormente, relatando uma festa estranha. Fomos conduzidos para conversar com um detetive. Entregamos todas as provas, mas o desconforto não nos deixou. Nunca encontramos Luke, e cada detalhe reforçava a sensação de que John estava utilizando a festa para atrair jovens desprevenidas. Uma presença sinistra que permanecia solta, usando seu carisma manipulador para tentar se aproximar de garotas inocentes. Até hoje, nenhum de nós recebeu notícias da polícia, e o fato de ele ainda estar à solta me assombra.